Deus, irmãos. Mais uma vez eu peço que nós todos abramos nossas Bíblias no capítulo 2 da carta aos Filipenses. Vamos ler 4 versículos deste capítulo. Quem encontrou, diga aí um amém para mim. Glória a Deus. Todos já podem dizer? Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdia, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também o que é dos outros. E amém. Bom, meus queridos, todo texto, escrito pelos apóstolos, especialmente esse texto pelo apóstolo Paulo, tende a seguir uma sequência lógica, muito bem planejada pelo Espírito Santo. No início da carta, Paulo se apresenta como servo e também anuncia os seus destinatários, que são santos em Cristo Jesus. Depois se prostra, se ajoelha, ora a favor dos filipenses, agradece a Deus por todas as bênçãos que eles têm recebido, pela vitória que têm alcançado, e pede que o Senhor o conceda toda a abundante graça do seu Espírito Santo. Paulo também conforta o coração dos filipenses, dizendo: não se preocupe comigo, eu estou preso, acorrentado, sofrendo, angustiado, às vezes, atribulado. Mas todas as coisas que acontecem comigo cooperam para o bem do Evangelho. Tem trazido benefícios, Deus tem dado bons resultados. E as coisas que me aconteceram em todos os lugares serviram para o crescimento do reino de Deus. No texto passado, Paulo começou a trazer todo esse reflexo lá de ele, os seus destinatários e a sua própria vida pessoal, para começar a mexer no conteúdo principal onde ele queria chegar, a igreja, como a igreja está vivendo. E é claro, Filipenses, como nós já falamos em outras vezes, não é uma das igrejas cheias de problemas, tem algumas virtudes, tem muitas qualidades boas, mas Paulo quer fazer com que esse crescimento seja ainda maior. Por isso ele começa no texto passado, versículo 27 a 30, ainda do capítulo 1, dizendo que devemos viver uma vida digna do Evangelho. E aí, então ele mostrou algumas dessas características que faz do cristão uma pessoa digna do Evangelho, dentro do seu caráter, a sua pessoa, a sua vida comum uns aos outros. Mas hoje ele vai entrar dentro da igreja, mexendo com uma das coisas que tem sido uma das maiores dificuldades e um dos maiores desafios do cristianismo: unidade, comunhão. Eu posso afirmar para vocês que o próprio Senhor Jesus e o próprio Deus, quando idealizou a igreja, pode ter pensado em muitas maravilhas, em muitas coisas espetaculares que acontecem no reino de Deus, mas ele pensou essencialmente na comunhão. Eu não sei se vocês se lembram do Senhor Jesus orando. Capítulo 17 de João, ele diz assim: Pai, eu quero que eles sejam um. Eu quero que eles pensem a mesma coisa. Isso é, obviamente, implícito, dizendo: eu quero que eles sejam unidos, tenham o mesmo sentimento, que eles sejam uma pessoa só. E todos eles se transformem em um só. Assim como eu e tu somos um só. É muito desafiador viver uma vida no contexto da igreja semelhante a essa que Jesus idealizou para ser semelhante a Ele e o Pai. Comunhão integral, plena, absoluta, em todos os aspectos da vida.
Então eu posso dizer que essa é a essência do cristianismo. Sempre repito essas palavras, porque acho que isso sobrepuja vários outros valores do cristianismo. Eu sei que ele poderia estar falando aqui sobre a sua glória, o poder, os milagres, as bênçãos, as curas, as maravilhas que acontecem no reino de Deus. O evangelho é cheio de coisas espetaculares. Mas nada disso tem efeito, nada disso tem resultado promissor, positivo, se a igreja não conseguir viver a essência desse cristianismo, que é unidade, comunhão. Os irmãos estarem entranhados no mesmo sentimento, no mesmo amor. E hoje nós vamos seguir o raciocínio do apóstolo e tentar chegar nesse ponto que nós vamos chamar de como manter a unidade. Então, para isso eu tenho que lembrar a todos vocês e a nós também, que essa unidade não é uma coisa assim de mérito da igreja. Não somos nós que adquirimos isso assim pelas nossas próprias forças, não. Isso é uma coisa que o Senhor fez por nós, isso é uma coisa que Ele nos deu, isso é resultado do seu sacrifício na cruz, isso é o resultado da sua profunda graça sobre as nossas vidas. Mas é desafio nosso manter esta comunhão. Uma coisa é você abraçar esta comunhão no primeiro momento. Outra coisa é você manter esta comunhão. Vocês já viram, por exemplo, as pessoas que são casadas? De vez em quando eu ouço as pessoas reclamarem disso. Dizendo assim, casar é muito fácil. Manter-se casado é que são elas. Porque aí envolve compromisso, envolve responsabilidade, envolve companheirismo, envolve amor recíproco, envolve, vamos dizer assim, doação um do outro, um para si, envolve perdão, envolve tantas outras coisas que não é possível viver se não tiver tudo isso dentro da sua vida, dentro do seu contexto. Agora você imagine que desse ponto foi o mesmo que Jesus usou como exemplo para nos ligar a Ele, dizendo que era o amor dele. Ele se comparou ao esposo, à esposa. Ele trouxe toda essa ilustração para você entender o seguinte: eu quero que assim como eu e o Pai somos um, eu quero que vocês também sejam unidos, sejam exatamente a mesma coisa. E aí o apóstolo Paulo vem trazendo o desafio para os filipenses. Diz, olha filipenses, eu sou servo de Deus, estou escrevendo para crentes, estou escrevendo para santos, estou escrevendo para obreiros, bispos, pastores, homens de Deus, que também são santos. Estou escrevendo para pessoas que oram por mim, eu estou dizendo, olha, fique tranquilo, porque eu estou imbuído no reino de Deus. Tudo que acontece comigo é para a glória de Deus. Eu estou aqui intercedendo por vocês, adorando a Deus e agradecendo pela comunhão, pelo despreendimento que vocês têm para com a obra de Deus. E agora eu quero apresentar a vocês uma vida digna do Evangelho e dizer assim, vocês devem viver com essa dignidade. Agora, no texto de hoje ele diz assim, se há, pois, é claro, parece que ele está puxando um pouquinho do gatilho lá de trás, dizendo assim, é uma vida digna do Evangelho? Então se existe isso mesmo, então eu quero pedir alguma coisa para vocês. E nós vamos hoje aprender isso só em 2 detalhes. Um primeiro deles é que todos nós temos a necessidade de nos manter. Escute bem. Viver uma vida e manter a comunhão uns com os outros é uma responsabilidade muito grande. Mas para que nós alcancemos isso, é necessário que nós mantenhamos o nosso foco em Cristo Jesus. Então, é necessário se manter em Cristo. Em comunhão com Cristo. Você não vai conseguir ter comunhão com seu irmão se você não conseguir manter comunhão com Deus. Você não vai conseguir amar o seu irmão se você não amar a Deus. Mas você não vai conseguir provar que ama a Deus sem você amar o seu irmão. Por isso é preciso se manter em Cristo. Agora, no texto seguinte, na segunda etapa do texto, que nós vamos dividir hoje em 2 partes, eu vou usar esta outra expressão, vou dizer assim, é necessário que você vença a sua própria natureza. Aí você vai me perguntar, de onde você tirou essa ideia? E é claro que Paulo vai dizer quais são os perigos que a unidade corre, quais são os adversários que atacam essa unidade. E você vai descobrir uma coisa, que esses perigos todos, esses adversários todos, estão dentro de cada um de nós. E é por isso que nós queremos
desafiar nessa noite a que todos nós consigamos vencer a própria natureza para conseguir manter a unidade do corpo de Cristo, que é a igreja. Queridos, você pode imaginar, eu poderia simplesmente ler o texto, mas é preciso dizer uma coisa, que conhecer a Cristo não é apenas saber quem Ele é. Conhecer a Cristo não é apenas olhar no texto sagrado e dizer, Jesus é aquele que morreu na cruz do Calvário, ressuscitou ao terceiro dia e ofereceu gratuitamente o perdão e a salvação a todos. Não, conhecer a Cristo é ter afinidade com Ele, é viver uma vida de comunhão com Ele, é ter experiência com Ele. Para conhecer a Cristo é preciso você dizer assim, eu andei com Ele, viajei com Ele, passei tempos na minha vida com Ele, converso constantemente com Ele, Ele é alguém que está na minha casa, eu estou com Ele, Ele está comigo, nós vivemos em plena afinidade pessoal. Aí você pode dizer, eu conheço a Cristo. Mas só dizer que sabe quem Ele é, que Jesus é o Filho de Deus, dizer essas expressões que todos nós já conhecemos pela Escritura Sagrada, não são suficientes para você expressar, pelo menos no seu ambiente de trabalho, na sua vizinhança, no meio das pessoas que você conhece, em qualquer contexto da sua vida social, você dizer assim, eu conheço a Cristo. Para você conhecer, então vamos seguir aqui algumas passadas. O apóstolo Paulo, a fim de manter essa comunhão, ele disse assim, olha, se você se mantém focado em Cristo, então você tem exortação, você tem exortação em Cristo e consolação em amor. E essa palavra exortação, eu sei que muitas vezes essa palavra foi interpretada incorretamente pela maioria de nós cristãos. Todo mundo pensou que exortação, todo mundo pregou inclusive, todo mundo usou essas palavras, que exortação era assim um coice. Que era assim um chicote, que era uma surra, que olha, o pastor hoje estava exortando todo mundo. A irmã do ciclo de oração hoje estava exortando, e você foi exortado. Ora, veja bem, essa palavra exortação foi mal interpretada nesse contexto. Porque essa palavra mais tem a ver com encorajamento, com consolo. É alguém que está lá desanimado, é alguém que está lá tão desfalecido, cujas forças estão mirradas, cuja a expectativa está cada vez mais apagada, e alguém chega com a palavra de ânimo, com o consolo espiritual, com o encorajamento espiritual, diz assim, olha, não temas, fica com Cristo, vamos orar juntos, eu vou te ajudar, você é um servo de Deus, Deus sempre dá vitória aos seus servos, você é amado por Deus, você é amado também pelos seus irmãos, nós estamos aqui como companheiros, e você precisa vencer, e nós vamos juntos se for preciso, vamos orar juntos, vamos lutar juntos, eu vou lutar junto com você, estou do seu lado em qualquer que seja a situação. Isto é exortação em amor. Não tem muita coisa a ver com aquela surra, com aquela chicotada dizendo você vai para o inferno, o sangue de Jesus tem poder, você é um rebelde, você é isso. Não tem muita coisa a ver com isto. E o apóstolo Paulo está dizendo assim, você se mantém em Cristo, você está nele, você foi lavado pelo sangue de Cristo, você faz parte desse corpo, você está realmente imbuído neste conteúdo genuíno da palavra de Deus, Cristo está na sua vida, você está nele, então é preciso que haja na vida de cada crente a capacidade de exortar, consolando em amor o seu próximo. Isso com certeza vai tirar todos nós daquele julgamento precipitado, de apontar os erros dos outros, de dizer quais são as falhas, de apontar que você fez isso, que você fez aquilo, que você não é isso, que você não é aquilo, que você deixou de se proceder dessa forma. Não, você não vai se preocupar como a pessoa está vivendo e não vai julgá-la ou tentar condená-la por causa disso. Você vai tentar resgatá-la e ajudar a ser uma pessoa sadia na fé, encorajada na vida espiritual, que consiga prosperar para a glória do nome do Senhor nosso Deus. Está focado em Cristo? Está estabilizado nele? Então é preciso que haja comunhão no Espírito. Você pode imaginar, essa palavra, comunhão no Espírito, ela de graça, ele já elimina
tudo que existe de facção, de divisão, de contenda, de partidarismo, de qualquer coisa que não aponte diretamente para alguém capaz de ser corrigido biblicamente. E eu vou dizer uma coisa para você. Se há uma virtude na vida de um cristão, é quando ele é capaz de ser corrigido biblicamente. Porque tem pessoas que não conseguem ser corrigido biblicamente. Você vai corrigi-lo biblicamente, ele tem uma desculpa para lá, ele arruma um outro para cá. Não, porque foi isso aqui é por causa disso, não, isso aqui é por isso, por aquilo outro. E você pode ler a Bíblia Sagrada para ele, você pode fazer o que você quiser. Não tem jeito para ele. Ele sempre vai ter uma desculpa. E se for, por exemplo, num conflito conjugal, e você for lá ajudar, e tentar ajudar, meu irmão, olha, você precisa fazer isso, e seguir isso, ele sempre aponta o erro para o seu cônjuge. Não é porque a mulher é isso, é porque a mulher é aquilo, isso aí eu já ensinei para ela. Não é para ela, é para você. Deus está falando com você. Marido, considere a sua esposa como a parte mais frágil, para que as suas orações não sejam impedidas. Mas é porque é isso aí, tá vendo? Ela não segue isso aí. Eu já estou dizendo porque já ouvi isso. São incapazes de ser corrigido biblicamente. Esta pessoa com certeza tem espírito faccioso. Essa pessoa com certeza não consegue ser liderado. Ele não consegue ser instruído. Ele não consegue seguir uma regra, seguir doutrina. Ele não consegue ser orientado espiritualmente. Ele não consegue seguir instruções de uma liderança. Ele termina achando que ele é o único líder dele mesmo. E que Jesus, ele fala direto com Jesus e ninguém manda nele. E isso é um problema sério para a vida espiritual. Porque nós dependemos uns dos outros. A comunhão é a essência da nossa vida cristã. Nós precisamos ser corrigidos uns pelos outros, exortados com amor uns pelos outros. Nós precisamos de ter relacionamentos entre nós para que aprendamos uns com os outros e cresçamos espiritualmente. Por isso o apóstolo diz assim: você está focado em Cristo? Você está nele? Então é preciso que você saiba como manter uma exortação em Cristo com consolação de amor. É preciso que você tenha um espírito de comunhão e não de facção. E é preciso que você tenha entranhados afetos. O judeu tinha uma ideia de que a parte sentimental do nosso órgão, do nosso ser, estava dentro das entranhas. E você vai encontrar isso bem claro nos textos bíblicos, principalmente nas versões mais antigas, antes da atualizada, antes da NVI. Por exemplo, uma tradução muito usada na nossa denominação é a Revista Corrigida. Quando o samaritano vai até o homem que está caído na beira do caminho, a Bíblia diz que o homem foi jogado, assaltado, bateram nele, machucaram, deixaram-no quase morto à beira do caminho. O sacerdote passou e não deu conta disso, não se importou com ele. O levita também passou, não se importou com ele. Jesus queria mostrar como é indiferente o cristianismo, cheio de títulos, cheio de honrarias, cheio de postura, cheio de hipocrisia, mas que não é o verdadeiro cristianismo. Jesus queria mostrar naquele dia que às vezes uma pessoa que é considerada uma escória da sociedade, ou alguém que não é tanto valorizado pelo próximo, foi capaz de se aproximar daquele necessitado, carente, ferido e socorrê-lo. E naquele texto, nessa revista corrigida ou nos textos mais antigos, o texto diz assim: e quando o samaritano se aproximou do homem que havia caído na mão dos salteadores, as suas entranhas enterneceram por dentro dele. Talvez eu pudesse dizer assim, se fosse na nossa tradução, aqui dentro do nosso contexto, o seu coração pulsou, os seus nervos ficaram acelerados, o seu sentimento ficou batendo, ele ficou aflito dentro dele, por ver um pobre coitado naquela necessidade. É por isso que o Senhor Jesus trouxe a figura daquele samaritano, como alguém capaz de amar o próximo, como alguém capaz de amar e socorrer o necessitado. E ele está dizendo assim: olha, você está em Cristo, você faz parte dele, ele está na sua vida, então você com certeza tem exortação e amor, com certeza você tem comunhão no Espírito e não facção, e com certeza você tem entranhado afeto de misericórdia a ponto de enternecer por dentro pela necessidade do seu irmão.
Então isto é cristianismo. Não é o cristianismo dos aplausos. Não é o cristianismo das mãos levantadas. Não é o cristianismo do oba-oba. Não é o cristianismo da propaganda. Não é o cristianismo do lobby. Não é o cristianismo do outdoor, que propaganda aparece no Brasil todo, em todo lugar. Não, é o cristianismo do amor. É o cristianismo da prática. É o cristianismo onde você está disposto a gastar tempo com o seu próximo, dinheiro com o seu próximo, investir você mesmo na vida do seu irmão. Não é o cristianismo da aparência. É o cristianismo de entranhados afetos de misericórdia. O homem samaritano que socorreu o homem assaltado era o judeu. Samaritano e judeu eram inimigos, mas ele teve sentimentos por dentro dele, mexeram as suas entranhas. Ele carregou aquele ferido nos braços, ele levou a sua cavalgadura, ele transportou-o para uma estalagem, ele cuidou dele. Não foi lá que ele chegou lá e jogou na estalagem, não. O texto diz que quando ele chegou na estalagem, ele cuidou, não botou ninguém para cuidar, não, ele cuidou dele. E quando ele não pôde mais cuidar, porque ele tinha uma tarefa, ele chamou o hospedeiro e disse: cuida desse homem para mim, porque eu vou pagar. E já tirou logo 2 denários do bolso, gastou 2 dias de investimento do seu trabalho e colocou na mão do hospedeiro, dizendo: o que você precisar comprar, remédio, comida, tudo que você gastar com esse homem, compra com esse dinheiro aqui. E se você tiver que gastar a mais, não se preocupe, eu vou fazer a minha viagem, mas vou voltar por aqui e vou te pagar tudo que você gastar com ele. O homem era seu inimigo. O homem era um sujeito que não o amava. O homem era um sujeito que não gostava de samaritano. Mas ele não levou em conta isso, porque ele era um cristão. Ele tinha entranhados afetos de misericórdia. Pode ter na sua compreensão a ideia de cristianismo não ser apenas palavras, discursos, sermões, hinos, declarações, jargões, e sim compromisso, interação e amor. E então, depois que Paulo trouxe esse confronto, dizendo que é necessário se manter em Cristo com exortação e consolação e amor, encorajamento, com a comunhão no Espírito, sem facção e sendo corrigido biblicamente, e que foi capaz de demonstrar entranhados afetos de misericórdia e amor e afeição pelo seu próximo. Então ele disse: você só consegue fazer isso aqui, eu estou aqui juntando uma ideia a outra, e dizer assim: você só consegue fazer isso se for capaz de vencer a própria natureza. Porque, vamos ser sinceros, a minha e a tua natureza não pede por isso. Não estamos dispostos a pagar tão caro pelo próximo. Mas aí então o Paulo começa a dizer o seguinte: quer que eu diga para você como é que você vence a sua natureza? Então ele explica: nada faça por partidarismo ou por vanglória. Nada faça para aparecer melhor do que os outros ou para ser aplaudido. Nada faça para que as pessoas te reconheçam e digam que você é o tal. Nada faça para que você seja elogiado e aplaudido, porque se você fizer isso, já recebeu na terra o seu galardão. Jesus ensinou: quando você for orar, tranque a porta do seu quarto e ore sozinho, você e Deus, porque é Ele que te ouve, é Ele que te atende.
Quando você jejuar, faça isso bem disfarçado, com a cara bem arrumada, o cabelo bem penteado e muito bem perfumado. E não deixe ninguém ver você com a cara de morrer, que está morrendo, desesperado. Porque se você fizer isso, você já recebeu o seu galardão. Quando você der esmola e ajudar alguém, faça isso com a mão esquerda sem a direita ver ou vice-versa. Entrega e não faça propaganda para ninguém que você ajudou ou deixou de ajudar. Porque se você fizer isso, você já ganhou o seu galardão. Você tem que fazer para Deus. Ajudar o pobre é emprestar para Deus. É saber que Deus te recompensa, que Deus te abençoa, mas você não vai ser aplaudido, ninguém vai reconhecer, o pastor não vai te elogiar, o ministério não vai te exaltar, você não vai ser colocado na mídia, você não vai sair na internet nem na televisão, você simplesmente vai ser anotado na graça e na misericórdia de Deus, que é aquele que pode recompensar todas as coisas. Então ele está dizendo para você o seguinte: se você realmente é capaz disso, esqueça o partidarismo, porque nós somos tão divididos entre nós mesmos. Nós conseguimos dividir, não sei se vocês viram um dia desse, colocaram, acho que dentro dessas instruções empresariais, um empresário, para ver se todo mundo conseguia fazer um trabalho em equipe, colocou todos os seus líderes numa reunião muito interessante para montar bicicletas. Ele trouxe algumas bicicletas e colocou lá no salão e disse assim: olha, eu quero que vocês se dividam em grupo e cada grupo vai montar uma bicicleta dessa, porque as crianças de rua, os necessitados, estão ali fora, daqui a pouco eles vão entrar para receber as bicicletas. Mas sabiamente aquele homem deu ferramentas incompletas. Esse grupo aqui tinha uma ferramenta que só montava metade, e o outro tinha outra ferramenta que só montava outra metade. Faltava peça numa que estava no outro, faltava ferramenta numa que estava na outra. E lá no meio deles tinha um sujeito com uma roupa bem vestida, uma camiseta bem grande, dizendo assim: técnico de bicicleta. Incrivelmente, ninguém chamou o técnico para ajudar. Ninguém pediu se o outro tinha uma ferramenta igual. Eles bateram a cabeça o tanto que quiseram e não montaram as bicicletas. Mandaram as crianças entrar e as bicicletas estavam lá desmontadas e eles ficaram com a cara de tacho, envergonhados. E alguém teve que dizer para ele: vocês não conseguiram porque vocês não foram capazes de pedir a ajuda do próximo, porque vocês não foram capazes de oferecer ajuda para o próximo, porque vocês não foram humildes nem para pedir ajuda para o técnico. Agora descubra, a ferramenta para você montar esse pedaço aqui está com ele, e aquela ali está com aquele. E eles montaram as bicicletas em poucos minutos para mostrar que nós precisamos ser unidos. Você acha que isso é diferente no reino de Deus? Você acha que tantas coisas que estão nos nossos muitos departamentos, nas nossas atividades, você acha por que nós cancelamos no nosso contexto aquela ideia do congresso, um de jovem, um de mulher, um de homem, para transformar tudo num só, para evitar que as pessoas ficassem degladiando, lutando, para ver quem fazia uma coisa melhor do que o outro? Irmãos, nós estamos aqui para fazer uma coisa melhor do que o outro. Nós estamos aqui para fazer coisas que engrandeçam o reino de Deus, que enaltece a Deus, que glorifica o nome de Deus, e que Deus seja honrado, só Ele seja honrado, e não nós, porque Ele é o único digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda adoração, porque Ele é o único que tem 5 estrelas, Ele é o único maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ninguém tem essa honra. Ninguém. Por isso ele diz assim: não faça nada por partidarismo ou por vanglória, mas faça por humildade, considerando os outros superiores a si mesmo. E quando Paulo diz uma coisa dessa, é como se o diretor da empresa tivesse que se curvar com o estagiário e dizer para ele: me ajuda, como é que faz isso aqui? É como se o comandante tivesse que dizer para o soldado: como é que a gente consegue fazer isso melhor? Me ajude, preciso de você.
É como se o comandante considerasse o seu soldado superior. É como se todos nós olhássemos para as nossas vidas e descobríssemos que nós não somos o dono da verdade. É como se você soubesse a cada dia que o que você faz depende do outro, que você não faz sozinho, que você não é independente. É como você descobrir que no reino de Deus, olha que o Senhor disse assim, no capítulo 12 de Coríntios, que fala dos dons espirituais, o texto diz assim: a diversidade de dons, muitos dons, mas Senhor só tem um. Espírito só tem um. E Deus é tão inteligente, Deus é tão sábio, que Ele não jogou os 9 dons em cima de um só. Ele jogou Ele deu um para esse aqui, outro para aquele. Ele passou um para profetizar, outro para falar em língua estranha, outro para fazer até a maravilha, outro para se ensinar. Quando chegou nos dons ministeriais, o texto diz assim: a uns Ele deu para ser profetas, e a outro Ele deu para ser evangelista, o outro Ele deu para ser pastor, o outro Ele deu para ser diácono, evangelista, presbítero, pastor, sei lá o que for, mestres, ensinadores. Mas Ele não deu tudo para um só. Sabe por que Ele não deu tudo para um só? É para você pedir ajuda. Que é para você pedir ajuda um para o outro, dizer assim: oh meu irmão, eu não sei. É para o pastor pedir ajuda para o mestre pedir ajuda para o pastor. É para o evangelista pedir ajuda para o mestre, dizer assim: eu tenho um sermão maravilhoso, eu tenho uma ideia maravilhosa, mas eu quero saber se está correto, teologicamente, biblicamente correto. Me ajuda a fazer essa estrutura aqui. É para que haja humildade entre nós e para que você não se ache o tal. Capítulo 12 da carta aos Romanos. Um texto que fala sobre a santificação. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos da renovação do entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu citei esse versículo decorado, porque eu sei que eu e você e muitos irmãos conhecem decorado. O que não todos conhecem decorado, e o que quase ninguém sabe nem o que está escrito, é o próximo versículo desse texto, que é o versículo 3. Ninguém pense de si mesmo acima do que convém, mas pense com moderação. Ninguém bata no peito e se acha o tal, porque você não é o tal. Não faça nada por vanglória, não faça nada por partidarismo, mas faça por humildade, considerando os outros superiores a si mesmo. Considere que você precisa dos irmãos. É como o nosso contexto aqui. Eu estou falando aqui numa maior tranquilidade, mas tem um som ligado aqui, não é? E eu não sei operar aquele som, eu não sei ir para aquela mesa mexendo naqueles botões. Se me colocar naquela mesa lá, eu coloco um problema sério na vida deles. E de vocês também. Eu não sei tocar nenhum instrumento daquilo. Eu acho a coisa mais linda do mundo. Se eu soubesse tocar um negócio desse, era um paraíso na minha vida. Mas eu não sei tocar nada disso aí. Mas os irmãos tocam isso aí, e toda a igreja se edifica na graça e no poder de Deus. Mas você já pensou se todos tocassem? Se todos cantassem? Se todos pregassem? Paulo diz assim: se todos profetizassem? Se todos tivessem dons de línguas? Se todos fizessem os mesmos dons? Aí ninguém ia querer a ajuda de ninguém, não. Deus nos fez dependentes uns dos outros. Deus nos fez capazes de pedir ajuda uns para os outros. Por isso Paulo está dizendo: não faça por vanglória, não faça por partidarismo, mas faça por humildade. Cada um de vocês considerando o outro superior a si mesmo. Esse é o primeiro passo. E o segundo: não tenha em vista o que é propriamente seu, mas também o que é dos outros. Ou um negocinho difícil esse negócio de ser crente, né, pastor? Mas eu vou dizer uma coisa boa que tem aqui. Paulo não disse para você não se preocupar com o que é seu. Ele não disse para você largar tudo que é seu e cuidar só da vida dos outros e ajudar os outros e deixar você de mão, não. Ele não falou para você cuidar dos seus irmãos e deixar de olhar para você e deixar de se preocupar com você. Não, ele falou assim: eu não quero que você se preocupe apenas com o que é seu, mas também com o que é dos outros. Existem pessoas que se apegam aos cargos
e não querem compartilhar esta oportunidade com outros, porque eles precisam de alguma forma mostrar que são bons e precisam manter os outros sob condições inferiores. Para evitar este tipo de pensamento, de ação perigosa, Paulo ensina que devemos ser humildes. Porque a igreja, irmãos, a igreja é heterogênea. Por exemplo, a igreja de Filipos, só das pessoas que nós conhecemos na igreja, só dos textos mencionados das pessoas, nós vamos descobrir que lá tinha uma mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, e ela era rica. Nós vamos descobrir que nessa mesma igreja tinha uma menina grega, então já era gentia, e ela era escrava, então nós vamos descobrir que ela era pobre. Lá nessa mesma igreja nós também descobrimos que tinha um carcereiro, oficial romano, de classe média, e ele também era membro da igreja. Tinha ricos, pobres e classe média. E aqueles irmãos tinham que enfrentar o desafio de viver uns pelos outros, de ajudar uns aos outros, e de viver em plena comunhão uns com os outros, e não puxar somente brasa para sua sardinha, e não se preocupar apenas com o que era seu, para que a igreja não fosse envergonhada. O que o texto de Paulo está dizendo para esta igreja lá em Filipos, e para nós aqui, é que nós precisamos viver a unidade do cristianismo e ajudar uns aos outros e se preocupar não só com o que é do nosso, mas também com o que é dos outros. Porque esse cristianismo, afinal, tem que mostrar, no final de tudo, que nós somos um em Cristo Jesus. Somos um em Cristo, somos um só, um só Deus, um só Senhor, um só Espírito, um só. O maior desafio do cristianismo não é você ter autoridade para curar enfermos, para fazer milagres, não é você ter dom de cantar bonito, de pregar. É você ter a capacidade de ser um com o restante dos irmãos. Esse é o desafio de ser crente. Esse é o desafio de ser igreja. Ser um corpo só. Vamos conhecer o verdadeiro cristão quando ele amar a sua igreja. E esta é a prova cabal. Quem é de Jesus, imita Jesus, então a alegria do cristão será sempre com sua igreja viver em comunhão. No versículo 5, Paulo vai explicar melhor isso. Seja a atitude de vocês exatamente como é a atitude de Cristo. O mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Porque a igreja é o corpo de Cristo. Porque ela é a parte visível de Jesus nesse mundo. Alguém aqui está vendo Jesus, literalmente? Alguém aqui está vendo o corpo dele, literalmente? Esse aqui é o corpo de Cristo. Esta igreja e todos aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue de Cristo é o corpo de Cristo. E é disso que o Espírito Santo está cobrando e requerendo de nós. Porque a igreja é o corpo de Cristo, porque ela é a parte visível de Cristo nesse mundo. Estar fora de Cristo, estar fora da igreja, é de certa forma não viver em comunhão com Jesus. O desafio está lançado. É a sua atitude que vai dizer. Pertence ao corpo de Cristo? Não pertence, quer pertencer ao corpo de Cristo? Essa noite, quando você ouve desafios tão confrontadores, talvez os joelhos tremam um pouquinho, dizer, eita, eu vou entrar nesse negócio aí de ser crente. É assim mesmo. Mas pelo menos uma coisa é certa. Você não está enganado. Eu estou convidando você para tornar Jesus Cristo Senhor da sua vida. Estou convidando você para que Jesus seja Rei no seu coração. Que decida sobre a sua vontade. Que seja o teu Senhor. E aí então pergunto, se você ainda não deu a sua vida a Jesus, ou se você está desviado, saiu da igreja, voltou para o mundo, quer voltar para Ele essa noite, levante a sua mão, no lugar onde você está,
E nós vamos orar juntos. Onde está a primeira pessoa com esta decisão? E nós vamos fazer isso juntos. Tem alguém para Jesus? Alguma mão levantada? Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todo esse povo e com todo o povo de Deus sobre a terra, desde agora e para todo sempre, que todos digam amém. A paz do Senhor, meus irmãos.